E aí galera, tudo de boa com vocês? Lembrando que os vídeos aqui do canal são segmentados por tópicos e você pode correr pelos tópicos através da barrinha de progresso aqui do próprio vídeo. Então não precisa esperar a enrolação minha aqui falando o tempo todo, você pode simplesmente avançar para o tópico que você quer e assistir aquilo que você deseja. Vocês já viram o título desse vídeo, que hoje eu vou falar sobre a 1050 Ti, que é uma placa de vídeo de entrada de 2016. Por conta da alta do dólar e da mineração de Bitcoin, as placas de vídeo aumentaram demais o preço no mercado. Isso trouxe de volta algumas placas mais antigas, como a GTX 1050 Ti. Muito bem, a nossa protagonista de hoje já está instalada no meu computador e eu vou fazer testes com ela para saber se ela ainda consegue dar conta do recado para rodar os jogos atuais ou se ela já está defasada e não serve para mais nada. Essa placa foi lançada aqui no Brasil em dezembro de 2016 por volta de R$ 750. Ela foi considerada, claro, uma placa de vídeo de entrada, que é o segmento já que a gente conhece da Nvidia, que seria a linha 50, 60, 70 e 80. Então a 50 é sempre o segmento de entrada. Alguns anos se passaram e essa placa voltou ao mercado com bastante força, e isso não só aqui no Brasil. Na Austrália e na Europa ela também está sendo bem vendida. O problema dessa placa de vídeo voltar ao mercado é que ela utiliza uma tecnologia um pouquinho antiga já, e mesmo com essa tecnologia sendo um pouco antiga, ela ainda está sendo vendida como se fosse nova, atual. Por exemplo, se você for pesquisar os preços dela hoje, você vai ver que ela está sendo vendida por volta de R$ 1.200 a R$ 1.500. Com sorte, consegue encontrar um pouco abaixo disso. Para se terem noção, a GTX 1660 Ti foi lançada em 2019, custando R$ 1.590, e ela tem mais que o dobro de performance em relação à GTX 1050 Ti. E detalhe que esse R$ 1.590 era o preço de lançamento dela, então conforme os meses passaram, ela abaixou um pouquinho mais ainda. A GTX 1050 Ti possui arquitetura Pascal de 14 nanômetros, com 768 CUDA cores, 4 GB de memória RAM GDDR5, o clock da sua memória é de 7.000 MHz, o clock do seu processamento é de 1.290 MHz, com um clock boost de até 1392. Isso pode variar de fabricante para fabricante. Possui uma interface de memória de 128 bits e o seu TDP é de 75 watts. Então ela não precisa de um conector extra da fonte para poder ligar. Para fazer os benchmarks de hoje, eu vou usar sempre a ferramenta de benchmark do próprio jogo e utilizando os presets que o próprio jogo já me traz. Se ele não trazer, eu vou tentar fazer um aproximado entre baixo, médio e alto. Os testes foram realizados em resolução de Full HD com o V-Sync desabilitado. Começando com Rise of the Tomb Raider, com preset de qualidade gráfica no baixo. Estou tendo uma média aí de 50 FPS. O frame time está entre 30 e 32 milissegundos. Agora já começou até a cair um pouco mais de FPS, indo para 20, 24. E a gente vê que a placa de vídeo está no seu limite, né, em 100% de uso. Agora, os dois presets, um do lado do outro, que é o muito baixo e a qualidade média. Pode ver uma diferença ainda maior entre o FPS do muito baixo e a qualidade média. Dá para perceber bem que essa placa já não consegue segurar bem esse jogo. 99% de uso em ambos os testes. Com a qualidade no muito alto ou ultra e na qualidade alta, a gente vê ainda mais o desempenho cair. Quando tá no ultra, a faixa de FPS ele fica em 15, 14, apesar de ficar estável, né, nesse FPS, não é nem de longe um cenário ideal para se jogar. E claro, a placa de vídeo em 100% de uso, então não tem nenhuma brecha para ela trazer mais desempenho. Vamos agora para Assassin's Creed Odyssey. Testei nas qualidades baixo, médio e alto, então dá para comparar os três um do lado do outro. Esse teste eu compreendo que não é tão válido porque o meu processador, na verdade, foi o maior limitador desse teste. Dá para perceber que ele fica em 100% de uso a maioria do tempo, e a placa de vídeo acaba não extraindo o total potencial dela. Mas dá pra ter uma boa noção porque tem momentos que ela chega em 95% de uso, 90%, então a margem de FPS que ela teria em 100% não é tão grande assim. Dá pra notar bastante que esse jogo consome muito processador. Lembrando que o meu processador é um Ryzen 5 da primeira geração, o modelo é o 1400, então ele é um quad-core de 8 threads. Vamos agora testar o Hitman, o primeiro jogo da franquia, na verdade o primeiro jogo do reboot da franquia. Começando pela qualidade de preset gráfico baixo, a gente percebe que já está tendo uma média muito boa de FPS, entre 70 e 80 FPS. É mais que o suficiente para um jogo single player, mas temos um limitador nesse teste que é o meu processador, que é lembrando que é o Ryzen 5 1400. Ele não consegue entregar todo o potencial da placa de vídeo na qualidade de preset baixo no Hitman. Então a gente percebe ali que a porcentagem de uso da GPU está entre 80%, 85%, 75%. Não é o cenário ideal que a gente procura, mas percebemos que ela tem uma boa margem de FPS nessa qualidade gráfica.
E por ser ainda baixo, dá para melhorar bastante os gráficos e extrair mais processamento da GPU. Agora, com a qualidade de preset médio, o cenário já muda. A gente tem aí uma porcentagem de uso da placa de vídeo bem maior, beirando os 99% em quase todo o tempo. Então, o processador ainda não consegue extrair 100% da placa de vídeo, mas já estamos aí chegando no limite dela, né? A qualidade média ainda consegue entregar por volta dos seus 50, 60 FPS e o frame time não está tão ruim. Apesar de ainda ter esse gráfico que está bem instável, não é algo que atrapalharia na gameplay num todo. Daria para se divertir tranquilamente com essa faixa de FPS, sem problema nenhum. Agora para o preset de qualidade gráfica no alto, a gente já tem um cenário que eu consideraria quase o ideal. A gente tem uma média de FPS entre 30 e 40, mas a porcentagem de uso da placa de vídeo está ali sempre em 99% de uso. Em alguns momentos, o jogo demanda mais do processador e é natural que desça um pouco a porcentagem de uso da GPU, nesse caso do teste, porque o meu processador, como eu já comentei, não tem tanto poder de fogo para entregar mais FPS. Mas dá para se divertir tranquilamente, por ser um jogo single player, não tem a necessidade de jogar em 120 FPS, 80 ou 144 FPS. Tendo uma faixa boa de FPS ali para você se divertir, é mais que o suficiente. Bom, agora chegamos aí no limite da placa de vídeo, e o seu limite é 40 FPS, 35, 44. O seu frame time já nessa qualidade gráfica fica muito mais instável e os stutterings são bem frequentes. Testar agora o GTA V. O GTA V não tem um preset entre baixo, alto ou ultra, então eu setei manualmente as qualidades gráficas para ficar mais ou menos entre baixo, normal, alto e muito alto. Então temos aí uma diferença bem grande de FPS entre baixo e normal. A gente consegue uma margem de 100, 110 FPS. Já na qualidade gráfica alto, a gente consegue uma média aí de aproximadamente 60 FPS. E eu consideraria o ideal para você usar com essa placa de vídeo. E já no muito alto é querer demais. Ela não consegue entregar uma boa taxa de FPS. Você fica aí preso entre 30 FPS e às vezes 20. Em alguns momentos sobe um pouquinho mais para 40 FPS, mas a maior parte do tempo você vai ficar nessa casa dos 30 FPS. Então, para essa placa de vídeo, o cenário ideal seria jogar no alto ali ou entre normal e alto. Mas um ponto muito importante para a gente levar em consideração é que o frame time desse teste foi bem estável, principalmente no baixo normal. A gente percebe que não tem nenhuma variação. Na verdade, as variações são bem baixas, então não tem uma diferença muito grande na entrega dos quadros. Isso diminui aquela sensação de stuttering. Claro, o stuttering pode ser resolvido ativando o V-Sync ou o G-Sync, que são tecnologias que visam melhorar essa entrega dos quadros. Percebe também que nesse teste do preset baixo normal, a placa de vídeo não fica em 100% de uso. Isso, naturalmente, é por causa do meu processador. Então, ela tem potencial para entregar mais FPS nessa qualidade gráfica. Vamos testar agora o Fortnite. Eu utilizei preset baixo e médio um do lado do outro aqui. Pra mim foi uma surpresa que o processador não conseguiu entregar uma boa faixa de quadros nesse jogo. Não esperava que ele fosse pesar nesse sentido. Eu acredito que esse teste na real nem é tão válido, porque a gente percebe que o processador tá sempre perto do seu 100% de uso e a placa de vídeo acaba não sendo extraída no seu potencial todo. Mas dá pra gente ter uma boa noção de como essa placa de vídeo poderia entregar os quadros, né? Então, claro, na qualidade de baixo, a gente tem um uso de placa de vídeo muito baixo, ali na faixa dos 30%, então a faixa de FPS nessa qualidade gráfica pode ser muito maior. Já na qualidade média, a porcentagem de uso sobe um pouco, entre 45% e 60%, mas ainda tem uma boa margem aí para crescer e dar mais FPS do que apenas 80, 84. Por ser um jogo competitivo, o pessoal visa muitos quadros por segundo, então sempre jogar acima dos seus 144 FPS seria o ideal para o Fortnite. Agora com preset alto e muito alto, a gente tem aí uma entrega de FPS na qualidade alta entre 30 a 45 FPS, mas a porcentagem de uso da placa de vídeo ainda não está no seu limite. Então dá para entregar mais quadros do que isso, mas novamente o meu processador ele não aguentou a entrega desses FPS, e já na qualidade muito alta o cenário foi catastrófico. A gente tem um frame time muito irregular, muito instável. Dá pra perceber isso com essa quantidade de stuttering que vocês estão vendo na tela. E a porcentagem de uso da placa de vídeo, ela fica em 97%, 80%. Então ainda tenho esse problema com o processador de não conseguir entregar o potencial máximo da placa de vídeo. Então jogar no muito alto com essa placa de vídeo não é o cenário que você procura jogar no Fortnite, porque você vai ter uma faixa de FPS entre 30 e 40. Então para competitivo não é o ideal. Muito bem. Dando o meu veredito, a minha opinião final sobre essa placa, é que ela ainda tá valendo a pena, mas não se você for comprar ela nova. Como eu comentei antes, se você procurar ela agora na internet, você vai ver que os preços dela tá variando entre R$ 1.200 a R$ 1.500, e esse preço é extremamente alto, mais que o dobro do que eu paguei na época em 2017 quando eu comprei ela. Então,
vai valer a pena se você achar ela por um preço abaixo de R$1.000. Com quase toda certeza você vai encontrar esse preço somente usada. Então fique esperto, por ser usada precisa testar, saber se ela não tá com problema, com nenhum defeito, se ela tá na garantia e todos esses demais cuidados. Então comprar essa placa hoje não vale a pena se for nova. Definitivamente não vale a pena. Aliás, comprar placa de vídeo hoje não tá valendo a pena, porque todas elas estão muito caras. A GTX 1660 Ti que eu comentei antes, está sendo vendida por aproximadamente R$3.600, R$3.300. Então, tá tudo muito caro. Você vai conseguir encontrar placas mais baratas, mas sempre usadas. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre essa placa, se ela ainda tá valendo a pena ou não. Eu dei minha opinião final, agora a decisão final é sua. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir ali embaixo, se inscreve no canal e, se puder, compartilhe com todo mundo esse vídeo. Muito obrigado e até mais!